Muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café Tech, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Hoje aqui o papo é sério, vamos falar sobre dados e o Gomes está proibido de contar onde é que ele guarda os dados dele. Aqui é Guilherme Gomes, da Access Pro, e eu tenho dados em casa. Diogo Junqueira, CEO da CS Pro e da C Cyber Pro. E para nós é um prazer receber a convidada de hoje. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Oi, pessoal. É um prazer poder estar aqui com vocês. Meu nome é Laura e eu sou cientista de dados no Itaú. Sensacional. Antes da gente entrar aqui um pouco na conversa e conhecer um pouco mais da Laura, Mr. Anderson, que história é essa? A gente tem lojinha agora, cara? Que conversa é essa, Temos lojinha, momento de jabá aqui. Então você, nosso ouvinte, nosso espectador no YouTube, você vai em podcafé.tech para visitar a nossa lojinha, a lojinha imperdível, onde essas camisetas maravilhosas. Hoje eu estou aqui vestindo a camisa dos The Avengers. Temos aqui upgrade nos negócios. Ali, ó, God of Bar. God of Bar, que é o Diogo em pessoa, Exato, o deus do bar. Exato. Caramba. Então, assim, essa e mais uma infinidade de camisetas maneiríssimas do Pod Café estão disponíveis lá. Mais eco bags, mais canecas. Você queria uma caneca do Pod Café? Tá Você, lá. que gosta de imã de geladeira, lá também. Tem de tudo. Tem pôster, né, cara? Pôster do Mr. Anderson em casa. Pensa, olha só. Que sensual. Imperdível. Eu tenho. É assim, eu tenho. pôster da gente não vai vender. O lance é o seguinte, essa iniciativa é em resposta ao pedido de muita gente que ao longo dos anos vem pedindo pra gente, manda camiseta, não tem como mandar camiseta pra todo mundo. É muita gente, milhares. Muita hoje em gente, dia, então né? quem quer pode ir lá na loja e comprando na nossa lojinha está contribuindo para uma causa. Estamos aí doando para causas sociais, do causas autismo, sociais, como por exemplo do autismo, que é uma causa que a gente contribui e apoia aqui. Isso é muito importante. Então, vá lá em podcafé.tech. Se você não sabe que tech é com H no final, você não é de TI. Para com isso. Ou não tá assistindo a gente no YouTube, né? Às vezes ou o cara não não tá assistindo a gente no YouTube, né, cara? Pô. Se você não tá assistindo a gente no YouTube, eu não te julgo mal por isso, mas venha hoje exclusivamente por causa da Laura. Venha assistir a Laura. Ela é cientista de dados. Laura, vamos lá, cara. Me conta um pouco primeiro, o que é um cientista de dados, né? Pô, vamos falar com uma cientista hoje aqui. E eu vi aqui o seu LinkedIn, fiquei bem impressionado. Inclusive, né? Cadê o jaleco branco? Não é? Tá vendo? Tava alguma coisa chegando- errada. Experimentos aqui, Minha né? expectativa, eu tava assim, vai chegar jaleco branco. Pô, na próxima vez eu vou vir com o jaleco. É legal, né, cara? Você É? pode gravar um quadro, Mr. Anderson é criatividade. Assim, né? O cara, ele é cheio de Pô, gesto, da hora. Tá vendo? É Mr. Anderson. Bom, gente, explicando um pouquinho da minha função como cientista de dados. Para quem não conhece, a gente produz dados o tempo todo, né? Então, a gente mexe nas redes sociais. Até mesmo a gente acaba analisando dados sem a gente saber, consultando o clima-tempo, né? Tudo que a gente faz acaba envolvendo dados, né? Então, tem gente que fala assim, não, dados está muito distante de mim. Mas, na verdade, não. Dados está no nosso dia a dia. A gente toma decisões com base em informações. Então, o saldo bancário do VR, eu falo bancário, né? Mas o saldo do VR, o nosso saldo bancário. Então, a gente toma decisões ali com base em dados. O cientista ele vai fazer isso também. Ele vai analisar os dados, o comportamento dos dados e gerar ali, talvez, inteligências artificiais para ajudar as empresas a tomarem decisões um pouco mais inteligentes e até mesmo a longo prazo, né? Então, por exemplo, sistemas ali que conseguem prever o quanto de faturamento uma empresa pode ter. Ou, por exemplo, cara, a gente vai ter venda de computadores, tá? A gente tem uma loja aqui, a gente tem computadores. Mas vamos supor que vai ter Black Friday, tá? O quanto de computador eu preciso deixar na minha loja estocado para as pessoas poderem comprar? Então, o cientista é o profissional que vai criar essa caixinha ali robusta que a gente reconhece como IA para as empresas poderem utilizar e assim bombarem, né? Então, Sensacional. Laura, e cara, como é que você foi parar nessa área? Eu tava vendo no seu LinkedIn aqui, vi se passou já pro IBM, cara. Tá no Foi. Itaú hoje. Eu falei, caramba, velho. Menina nova pra caramba, já tem essa trajetória. Conta um pouco como é que o bichinho da TI chegou em você, como é que você começou. Hoje também falar um pouco da Data Talks, né? Que você evangeliza o pessoal, fala sobre dados nas redes sociais. É sensacional, eu fiquei impressionado. O nosso ouvinte deve estar curioso aqui também, porque eu fiquei. boa. Boa. Não, é que acho que dados é uma área que tá começando agora, né, a bombar. Então, ninguém, pelo menos assim, quando eu comecei a faculdade em 2017, ninguém falava sobre dados naquela época, né? Todo mundo às vezes fala muito dev, isso, dev aquilo, isso. mas dados, IA, etc. E tá super hype, né? É muito recente, assim, esse hype que ela vem ganhando. Então, quando eu iniciei na faculdade, na verdade, eu não queria cursar TI. Então, eu fiz graduação em Ciência da Computação. Mas, na verdade, eu queria ser... Não queria. Você fez lá, pronto. Acabei
acabei fazendo por conta dos meus pais, né? Então, a família ali acaba tendo um fator muito grande Eles ali. influenciaram. pra Influenciaram, porque eu queria ser engenheira química. Eu adorava a Sério? questão de matemática, química orgânica. nada a ver, né? ir. Caramba, velho. Não, alguém gosta de química, pra mim já é um Não, absurdo, normal, entendeu? velho. É porque na escola eu gostava muito de química orgânica, então aquele desenho, ligações, eu achava isso muito queria ser massa. cientista sim De ou qualquer sim. forma. Sim, decidiu ser cientista. Só decidiu Sim. que vai pra dados, não é outro cientista, Uau. entendi. Não, mas ela avançou em biologia também, porque eu tô vendo assim, não faz sentido a idade que ela tem. E você viu isso? Tem mestrado, velho. Tá de Você viu brincadeira, isso? irmão. Não, eu fiquei assustado, velho. Ela é tipo você, tá no formal, assim. Não. Né? Você deve ter 100 anos. Tipo, Misteriano, você passou cabo, né? Cara. Mentira. Nas pirâmides do Egito. Ele Goaba, tava lá também. Também, você tava. Aí, Então, O formal dela é melhor. né? Pega o contato do formal dela. Produtos Ivone, Ela é gente. cientista, irmão, é outro nível. Outro nível, evoluiu. Eu tô brincando com o contato da doutora Mainara aqui que atende ela. Bom, Produtos Ivone. é Produtos Ivone, Bom, então eu queria cursar química. Porém, a indução dos meus pais falaram assim: olha, Laura, seu irmão fez computação e ele já tem um emprego. Então, pra quem. Não é um bom motivo ali pra Tá aí um trocar de argumento, curso. né, velho? Aí um argumento. Não, mas o ponto é um pouquinho mais profundo, né? Então, pra quem vem de realidade um pouco mais periférica, a gente acaba tomando decisões ali que vão ajudar tanto a família, em questão de emprego. Então, acabou que tudo isso acabou fluindo pra computação, né? E ali, ao longo da computação, eu comecei o curso em 2017, me formei em 2020. E ali eu fui entendendo de fato o que é computação por si só, né? Então eu fui aprendendo e também eu fui me conhecendo, né? Como eu funcionava, o que eu gostava, o que é programação. Então, para quem vem de periferia, normalmente não tem esse contato, essa visão do computador como forma de ganhar dinheiro. Então a gente via mais, pelo menos a minha realidade, a gente via mais como meio de brincadeira, né? Então, poxa, eu abria o computador e ia jogar. Jogava ali os meus joguinhos, desligava e ia pra escola. Só que eu não via ali uma forma de eu ganhar dinheiro e fazer uma profissão ali dentro. Então, foi toda uma disrupção ali de barreira e de mentalidade conforme eu fui fazendo a minha graduação. E foi ali que eu fui encontrando um pouco mais de comunidades femininas, né? Então, a gente vai vendo a questão de falta de representatividade, o quanto que isso é importante pra gente. Extremamente, né, cara? Então, a gente vai se fortalecendo. Eu fui me fortalecendo ao longo da minha jornada. E aí, eu acabei esbarrando, né, na questão de inteligência artificial por conta de um professor. E é muito engraçada essa história, porque ele virou pra mim e falou assim: Laura, tem um projeto aqui de iniciação científica e é um projeto de algoritmos genéticos. Você topa participar comigo? Na minha cabeça, algoritmos genéticos é o quê? Porra, vou criar vida, né? Vou criar um Pokémon. Eu juro, foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não, eu vou criar um Pokémon. Sabe aqueles jogos, assim, Pokémon, tipo, Pokémon realidade Go, aumentada? exato. Não, veio na minha cabeça isso Exato. logo de cara. Só que aí, conforme a gente vai pesquisando, fui vendo que algoritmos genéticos, na verdade, não é isso. É mais um algoritmo de otimização ali. E você consegue identificar qual que seria, por exemplo, o melhor código dado um monte de código que você trouxe, tá? De uma forma, assim, bem rápida, o que seria esses algoritmos genéticos. Só que essa é uma área que está dentro de inteligência artificial. Então, por conta desse erro que eu tive de interpretação do que seria um algoritmo genético, eu cheguei na inteligência artificial, que é aí uma área que está bombando bastante, né? Que a gente vê muito, cada vez mais, né? Essa área Evoluindo ganhando destaque. assustadoramente rápido. Muito rápido. Nesse momento, ó, já inventaram alguma coisa. a gente Já vai ter tem que um se algoritmo atualizar. novo. Vai ter que se É, atualizar tipo mais isso. tarde, porque tá assustador, né, cara? Não, ela tá acelerada e é muito bom, porque o mercado tá aquecido. Então, para quem tem interesse aí de entrar na área de inteligência artificial, vale super a pena, tá? Você que quer criar pokémons. Fica a até o dica final, porque a também. dica tá aqui. Assiste até o final, se liga aí que vai ter muita Entender dica. Queria dar um Como é que abraço pro Frota, nosso CTO, que caça Pokémon. Ele caça Mentira! Pokémon. Isso, O Frota, isso, caçador de Frota. Pokémon. Frota, caçador Ai, de Pokémon. Ele tem 2 celulares, sabe por quê? Porque um é pra caçar Pokémon. Não. Ele caça nos dois. Dois. Não. Mentira! Ele tem 2 celulares porque ele caça nos Pokémon nos 2 celulares. Mas ele tem 2 contas diferentes ou é a mesma conta Então, em... é boa Ah, eu pergunta, não fui tão não. a Você fundo foi, nessa não. coisa. Vamos Mas ter que fazer assim, a agora pergunta. que vocês ficam me zoando, Mas que eu deve fico ser uma comprando roupa de conta fadinha só. no LOL, Não, agora o tem cara mais caça um. Pokémon, Vocês me deram velho. informação agora. Muito obrigado por essa informação. Vou usar ela todos os dias. Vai, continua lá. Vai lá. Não, mas foi isso. Por fim, eu cheguei nessa área de inteligência artificial E esse e professor dados... foi e falou pra... Então, é que entra a importância, né, dos professores na nossa jornada, né, dentro do mercado de trabalho.
Isso porque os professores têm esse poder de direcionar, ou até mesmo se, cara, se fosse um professor muito ruim, eu não iria seguir nessa área. Se você não curtisse o professor, se você fosse aquele cara que, porra, não tava nem aí pra nada. Então, os você ia- professores têm um papel ali, querendo ou não, Importantíssimo. fundamental durante a nossa graduação, né? Então, por conta dele, eu alcancei a inteligência artificial, vi, pô, uma área muito bacana. E nessa época eu trabalhava na IBM, né? Eu era Você estagiária já era ali. estagiária da IBM ali, então. Já era estagiária na IBM, tava como desenvolvedora. Que legal. Tinha visto que não era o que eu queria, né? Você Isso já porque... não gostava de ser dev ali. Não, total, porque muitas faculdades de tecnologia, acho que agora elas estão mudando um pouco mais, porque tecnologia tá ganhando um pouco mais de escopo, né? Mas Sim. naquela época era muito, não, você tem que ser desenvolvedor. Não, é back-end ou é front-end. Essas são as únicas carreiras que tem exato. ali. 2020, principalmente, era um boom pra caramba ali. Eu lembro o pessoal do Frontin, a Sil, o pessoal lá, todo mundo falava, era sempre... Tava faltando-se muito, durante a pandemia, Muito. faltava muito dev, né? Então, Sim. todo mundo tava contratando dev feito louco. Então, o boom ali de dev tava uma loucura. Agora, Sim. você tava... Por acaso, você estava num dos templos da IA desse Não é? momento. Da hora. Porque IBM, né, o o Watson, Watson no momento, tava veio- começando... Não, já tava Sim. avançado perto de todos os restos. Não, ele tava dando banho na galera, mas assim, Exato. você já tinha ali... O que a gente hoje tem acesso mais fácil... Ela tava lá dentro. Tava ali dentro. Conta Não, pra era o gente. momento do chatbot, né? Então, os Isso. chatbots ali com a Bia, do Oh, Bradesco, tava isso. viralizando muito. Inclusive, um dos projetos que eu participei foi analisando ali dados da Bia, né? Então, foi tentando ajudar ali um cliente que a gente estava atendendo, né? Querendo ou não, já acabei falando o nome do cliente. Sim. Mas foi entendendo ali as interações dos consumidores com esse chatbot, foi entendendo padrões de consumo. Então, se a gente sabe mais ou menos qual que é o comportamento, né, das pessoas ali, poxa, a gente tem, sei lá, toda sexta-feira as pessoas estão perguntando de cerveja no meu chatbot. Não sei porquê, mas estão perguntando. Então, eu posso tomar um marketing muito Os mais caras proativo. vão dar uma zoada e você pensa, peraí, a gente identificou um comportamento. Exato, E exatamente, aí um você padrão trabalha ali. em cima disso. Exato, aí a gente consegue o quê? Planejar estratégias. Você pode, poxa, tô falando de cerveja. Então, a gente pode o quê? Vamos fazer ali talvez uma parceria, ou começar a vender ou oferecer para as pessoas, né, cerveja toda sexta-feira, já que a gente viu que é um comportamento. Aí a gente parte. consegue fazer, Sextou, alavancar né, as cara? vendas. Ou dar um exato, cupom de sextou. desconto ali. Dá um exato, cupom de é. desconto. E aí? Arrasou, exatamente. Isso aí. Então, esse era meio que o primeiro projeto que eu tive contato ali com a área de dados e com a área de inteligência artificial. E toda essa parte de análise de textos, interações. Não sei se vocês conhecem, tá, gente? Eu sou muito dessa parte bem didática. Então, a IA, ela tem várias áreas diferentes. Então, a gente tem a área de visão computacional, que é aquela IA que vai identificar objetos. Aqui tem uma caneca, aqui tem um microfone. Então, a gente consegue ensinar a IA a reconhecer coisas em um espaço. A gente também tem a área de NLP, que é essa área de processamento de texto. Então, ela vai entender o que as pessoas estão conversando. Então, hoje a gente tem o ChatGPT, DeepSeek, a gente tem várias inteligências artificiais que a gente se comunica através de texto. Isso porque elas estão contempladas dentro dessa área que a gente chama de NLP. Então, eu trabalhei muito com essa vertente ali no primeiro período, né, da parte de dados. E aí, depois eu fui migrando para outros projetos, aí eu saí da IBM, na verdade, e por teu aí papel vai. nesse momento era trazer inteligência para inteligência artificial, que era realmente Exato. Não, mas pegar naquela essas coisas e época... começar a dar insights, né? Exato. E naquela época, é engraçado, porque o chatbot foi evoluindo e ele deu um boom muito grande por conta das inteligências que a gente tem agora, da OpenAI, né, da Exato, DeepSeek. a popularização chegou, o ChatGPT chegou e pá, abriu a Não, porta, e deu um foi de chute, né? fato uma coisa que as pessoas consideram muito como inteligente, né? sim. Então, naquela época, quando eu tava trabalhando ali, nos primeiros momentos do Watson que vocês comentaram, era sim. muito árvore de decisão, né? Então, era mais, ó, a pessoa perguntou isso aqui? Se sim, responde isso. Se não, Tinha uma vai pra... matriz ali em cima daquilo. Tinha toda uma série de Que regras era o ali. desafio de reconhecimento de voz, Exato. você fazer uma boa tradução para aquilo e Era mais tipo simples. um livro-jogo no telefone, entendeu? Você você acertou, pá, vai para a página tal. E por aí vai, Exatamente. entendeu? Era mais regrado, né, as coisas. E muito bom, assim, com um bom reconhecimento, que você sabe que logo no início, um pouquinho antes disso, ou alguns concorrentes da época tentavam fazer reconhecimento
e ficava assim, ficava igual a velha surda, né? Ficava assim, Sim! 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 E não ia, né? O Não negócio ia, era parecia aquela terrível. loucura, entendeu? era terrível, né? É. Com certeza. E aí você saiu da IBM e você foi pra outra multinacional. Fui para outra multinacional. Foi um outro salto ali na minha jornada. Eu fui para Bayer, né, uma indústria farmacêutica. Só que no caso eu trabalhei uma parte mais voltada para o agro, né? Então para mim foi Agro uma pop. eu também toda vez pensava nessa frase. Sebayer. Sebaia é bom, Então, eu fui para lá com o desafio de entender até onde a ciência de dados, a inteligência artificial podia alcançar. Então, para mim, não estava tão óbvio essa questão do agro. Então, onde que encaixa, né, tudo isso? Então, para mim, agora é mais claro, né, as aplicações, as diversas aplicações que a gente pode ter da inteligência artificial em diferentes indústrias, porque eu tive essa possibilidade, né, de experimentar. Mas, na Bayer, a gente tinha muito desafio voltado um pouco mais para colheita, né? Plantio, Produtividade. recomendação ali do melhor produto para aquele agricultor, com base na região que a pessoa tá. Então, tem desafios muito legais quando a gente fala ali de agro. Inclusive, existe uma massa gigante de informação ali, que é o que a gente chama atualmente de Big Data, né? Que é esse grande volume gerado por uma velocidade muito rápida, com uma qualidade ali que muitas vezes, ok, não é tão assim, mas existe uma qualidade de dados ali. Então, o agro, a gente tem milhões de informações que são geradas. Isso porque a máquina passa ali na Terra e vai coletando um monte de informação. Por fim, gente, tô meio nerd, tá? Nessas coisas. Vocês falam tá se ótimo, eu tô pode continuar Tá que tá ótimo. excelente. Inclusive, eu sou agrônomo, então, assim, eu gosto bastante da sua... Mentira, que legal! Isso, eu sou do Goiás lá, né? Então, assim... Você tem esse local de fala, né? Né, exato. Ai, Hoje Não tenho tem? esse local de fala. Eu abandonei completamente, vim pra área Lugar de de fala, não tecnologia. vou te dar uma rotina, você vai usar? Não, Então não não tem vou lugar usar. de Não tem mais lugar de fala, não. Eu Não perdi. tem mais. Mas, enfim. Perdeu seu lugar, tá? Mas eu Entendi. trabalhei na área, vamos dizer Legal. assim. Vendi trator, defensiva agrícola. Pô, que massa. Então. Mas tá todo mundo envolvido com agro aqui. O Diogo é agrônomo, É. o Gomes Começou agora a é plantar fazendeiro, café. tá plantando café. E ele é o Mr. ó. Eggs, né? E eu tenho granja de ovos, É, entendeu? tá Então, Aí, ó, todo mundo pode sair. Plantando ovos, né? ovos. A gente sempre fala assim, eu tenho Farmville, né? Que é aquele joguinho lá. Fazendinha feliz. Eu comecei lá, entendeu? Foi ali que foi o sonho. Foi ali que eu aprendi, né? Como é que cuida. A gente é pó de café por causa disso, porque a gente tem o café da manhã, já tá pronto. Não tem o café, eu tenho os ovos, então, entendeu? Então, bem, é mais ou bom menos isso. ponto. Um omelete com café já tá pronto de manhã. Oh, mas é legal. E ali eu tive muita possibilidade de trabalhar também em projetos internacionais, né? Então a gente pensa que o Brasil é muito grande, né, na questão agro, mas também existem outros países que também têm suas dificuldades, né? Então, por ser uma multinacional, a gente tem essa possibilidade de se desenvolver tanto no inglês, quanto desafios, que são enormes. Então, foi muito bacana ali toda a minha trajetória na Bayer. E aí, depois, Nossa, cara. saí de lá e fui para um outro setor, né? Que é o Totalmente financeiro, diferente. que aí é dado pra caramba, dado estratégico, imagina, deve ser completamente diferente, um mundo completamente à parte, né? Não, e é engraçado, porque quando a gente vai ganhando cada vez mais experiência no mercado, a gente vai vendo a maturidade de dados e a diferença que a gente tem entre as próprias empresas, né? Então, tem empresas que estão em um momento, né, de maturidade, coleta de dados, entendimento ali do que seria a ciência. E a gente tem empresas que estão em outro patamar, que já tem governança, que já tem estratégia, que tem regras ali a serem seguidas. E para mim foi muito interessante entrar ali no Itaú, que é o banco que eu estou atuando atualmente, onde a gente consegue ver que existe todo um fluxo ali, que nem você comentou. São dados mais sensíveis ali, Exato. são dados de pessoas. Então, o cuidado que você tem de acesso, de proteção, o que você desenvolve, todo o acompanhamento, rastreabilidade, ele é muito cuidadoso ali. Então, foi totalmente uma forma de aplicar a ciência, de uma forma assim, queremos inovação, porém, ali não pode afetar nem ferir ali a qualidade e a privacidade das pessoas, Com né? certeza. Então, uma outra perspectiva ali da ciência que é bem legal. Eu imagino, deve ser sensacional. E, Laura, cara, você já tem mestrado? Conta pra gente, que história é essa? cara? Já, nossa, Sério? nem me fala, às vezes eu fico pensando, Não, que cara, loucura foi Inclusive, essa? Eu tô aqui assim, você é contratada muito fácil em qualquer lugar. É, Porque então. o teu processador é NVIDIA, Não claramente. é? É virada Cara, nos 220, isso, né? velho. Aceleradaço.
Caramba, Então, você, velho. cara, assim... Eu fiquei né? impressionado também. Ah, A hora que eu tá. vi uns vídeos dela nas redes sociais, eu falei, caramba, velho. Ela fala muito, né? Você deve ver assim, ela eu fala fiquei demais. impressionado. Se a Silvia tinha comentado de você, né, Silvia dos programas, um abraço, Silvia. Silvia Coelho. E aí eu falei, cara, comecei a seguir, falei, fazer um gente do céu. Mas ela tem muita informação pra trazer pra gente, porque nesse momento todo mundo tá falando de IA, tá falando de dados, etc. E é um mercado extremamente amplo, com muitas oportunidades aí, e ainda escasso de profissionais. E pouca gente, às vezes, não sabe nem por onde começar, galera, né? E você tem abrir uma comunidade, abrir uma série de questões que a gente vai falar um pouco mais, mas eu queria que você falasse um pouco mais do seu mestrado agora para começar. Boa. Meu mestrado eu iniciei, gente, pior que eu nunca lembro a data, que às vezes é um apagão na nossa que deu mente, na telha, né? vamos fazer um mestrado. Vamos lá, eu acordei hoje, né? Hoje eu vou fazer um mestrado. Não é? Como é que foi isso? Às vezes eu fico pensando também o que me fez entrar no mestrado, porque a gente é uma jornada bem difícil, tá? Eu ia fazer um mestrado porque eu achei que dava pra criar É que era Pokémon. legal. Eu queria criar um Pokémon. Tá com esse plano ainda, vai rolar. fica Não tranquilo. é, eu ainda tô com esse plano na minha cabeça, tá? Sonho de infância aqui. Mas acho que existem umas possibilidades, umas oportunidades quando a gente cursa o mestrado. O primeiro ponto é questão de visão de carreira, né? Então, existe algumas posições em algumas empresas que quando você tem um mestrado, um doutorado, é muito mais fácil ali de você conseguir entrar. Então, por exemplo, um especialista, né? Essa pessoa ali precisa entender com uma certa profundidade os algoritmos, né? A computação em si, quando a gente fala ali de ciência e inteligência artificial. Então, quando você tem essa visão um pouco mais estratégica de querer crescer, querendo ou não, uma qualificação, ela acaba sendo exigida de forma indireta, né? Ninguém vai chegar e falar, faz um mestrado. Você vai entendendo o perfil das pessoas que já estão ela ali. tem um mestrado. Exato. É isso aí. Não entendi agora o caminho. Exato. Sim. Segundo ponto é a questão da própria forma como as pessoas te veem, né? Então, quando você fala que você tem um mestrado, você acaba ali ganhando uma certa autoridade e notoriedade ali no assunto. Você ganha mais 30 segundos pro teu pitch inicial. Você tinha 30, você ganhou mais 30. Mais 30. Você pode mandar agora 1 minuto de pitch inicial, porque como você tem um mestrado, eu vou te ouvir um pouquinho mais. Aí Exatamente. você manda ver, né? E as oportunidades vêm também, né? Então, eu acabei fazendo mestrado por conta ali de formas ali da minha infância, né? Então, existem poucas pessoas dentro da minha família que têm um mestrado, que têm ali uma especialização. Então, foi a segunda da minha família que seguiu ali essa parte mais de especialização, para assim dizer, né? Então, tem minha prima que ela é doutorada nessa parte de biotecnologia, ela é outra parada ali. E o meu que é um pouquinho mais voltado ali em IA. Mas, por fim, foi toda essa parte de, cara, quero ser uma pessoa relevante ali, trazer reconhecimento para minha família, mas eu também quero crescer de carreira, né? Que a gente sabe que massa, cara. existem muitas pessoas que estão se formando ali em cursos de tecnologia. E para você se diferenciar no mercado atualmente, você precisa ali ter um Tem conhecimento algo mais, assim. profundo em algo mais, exato. É pra não ser aqueles especialistas de YouTube de 15 Ah, de 3 meses, eu sou fera. né? E aí leu você- ali e falar, e já começar a falar sem autoridade, né? E sobre o que foi o seu mestrado? Vamos lá, conta pra gente. Boa, legal. No meu mestrado eu tive muitas oportunidades, inclusive fiz mestrado na UFABC, né? Esqueci aqui de comentar, da Universidade Federal que eu fiz ali. Foi no campus de Santo André, foi bem divertido, porque ali tem... Divertido, né? Entre aspas, né? Porque você se conecta ali com pessoas, você entende ali a forma de pensar de outros pesquisadores. E aí eu acabei entrando no mestrado sem um tema definido. Ok. E as pessoas às vezes Isso não é estranham. normal, né? É isso que eu ia falar, não é normal. Normalmente, quando a pessoa vai pro mestrado, ela já tem uma ideia. Uma exato, ideia, isso. Só que para computação, às vezes é um pouco complexo você definir um tema, uma linha de pesquisa, né? Então, existem várias formas ali que você pode escolher. Você pode escolher, eu quero melhorar um algoritmo que já existe. Ou não, eu quero computação mais aplicada. Então, dado um problema da sociedade, eu quero resolver isso a partir da computação. Então, são duas perspectivas diferentes. E para você se decidir, e eu sou geminiana, não sei se vocês acreditam em signos, mas A Fernanda acredita, pra mim é o suficiente, tá tudo certo. Vamos lá. eu sou geminiana e eu sou muito indecisa. Então, eu fui pro mestrado. Então, assim, gente, depende muito das universidades, se vocês forem cursar, para quem tem interesse aqui, tá ouvindo a gente, depende muito de cada universidade. Tem universidade que já exige ali uma linha de pesquisa bem definida, e tem outras que não precisa, né? É só você falar ali com o orientador, você fazer uma prova, que aí você consegue ingressar. Então, é bom dar uma pesquisada ali, só para dar esse disclaimer pro pessoal, É exato. importante, E aí, eu entrei lá, fui fazendo as matérias, fui conversando com a minha orientadora. E eu queria seguir uma linha de pesquisa um pouco interessante, porque
Eu tava vendo uma série, eu gosto muito de ver séries criminais, né? Eu adoro séries criminais. Eu tinha visto Mindhunter. Mindhunter é Muito bom. cara. Muito Nossa, bom. aquela série animal. Maravilhosa. E CSI. Então, eu gosto muito de ver essa parte de desvendar mistérios. Bem essa parte cientista mesmo, né? Ela É tem, tipo, Tá vendo, cara, ela deu o jaleco dela, entendeu? Jaleco branco. É. Então, eu fui, com base nessas séries, eu fui vendo que eu gostava muito dessa parte, né? De entender pessoas. Só que existia ali, no período que eu tava iniciando o mestrado, teve um rolê que foi o Facebook, vazamento de dados, né? E questão de manipulação dentro das redes sociais. Então, veio esse tema. O Cambridge Analytics lá, o escândalo Exatamente. que auxiliou o nosso amigo Donald a se eleger no primeiro mandato. Exatamente. Então, tem até Nosso amigo não, desculpa. Amigo de vocês aí. Amigo de alguém. Amigo Ou de não. alguém aí. Não sei. Não conheço e vamos seguir a vida. Inclusive, tem documentários muito bons na Netflix, chamado Privacidade Hackeada, que Muito fala um pouco disso muito também. Bom pra caramba. É muito legal. Must watch isso aí, tem que assistir mesmo. É muito bom. Então, acabou juntando os dois temas, que foi redes sociais e entender pessoas. E aí, eu fui vendo algumas linhas de pesquisa. Então, é bem legal, porque nesse processo ali de investigação, você vai pesquisando na literatura. É um processo um pouco mais dolorido, porque você tem que olhar, ver pesquisas científicas, ver se o tema que você pensou é um tema e dor recente, porque pode ser que já foi resolvido, né? Esse não foi, com certeza. Estamos vivendo ele. Vamos lá. Vida que segue, né? E aí, juntando tudo isso, eu queria muito entender traços de psicopatia nas redes sociais. Então, eu tinha visto que era uma área que parecia bem legal. Eu falei, traços de psicopatia parece ser bem interessante, né? Só que aí, a gente olha para uma perspectiva de dados brasileiros. Então, existe toda uma dor ali para quem é pesquisador e trabalha com IA. E até mesmo essa parte mais textual. É que essa parte de dados abertos e dados em português é muito, muito difícil da gente conseguir encontrar. Então, isso acaba limitando algumas pesquisas. E por conta disso, eu não consegui evoluir aqui. Porque eu não tinha informação de pra achar psicopatia. psicopata é só ir no Forchan, você vai lá e... No Reddit, né? Tem Tem um monte lá, tá Mas tem, né, fácil, cara? pô. Você não precisa nem... Os negócios que os psicopatas estão falando inglês. Né? Mas aí eu acabei não seguindo, podia ter seguido essa ideia aqui de vocês. E aí eu acabei indo para um lado de personalidade, que era uma coisa mais fácil, entre aspas, comparado com psicopatia, que eu teria que começar do zero e para um mestrado. Mais aberta, né? Você... Mas tinha mais dados também disponíveis. Mais né? informações, a literatura já estava mais aquecida. Então, ali foi mais seguro para eu fazer e desenvolver o meu mestrado. Então, com base nisso, eu acabei chegando em identificação ali de traços de personalidade nas redes sociais, que hoje a gente chama no campo de pesquisa, que é psicometria computacional, que é você conseguir medir a personalidade de uma pessoa com base ali em padrões que essa pessoa está praticando, por exemplo, nas redes sociais. Você saiu da aplicação policial para aplicação comercial. Exato! Aí, querida. E aí é um business completamente. É aí onde mora o dinheiro. Eu ia falar. É outra aí é o coisa. Show me the business, money. né? Que o outro ia ajudar a desenvolver crime. Aí esse show me the money, né? A questão é realmente essa. Sim, quando você consegue entender ali as pessoas, você consegue também direcionar produtos, coisas Exatamente. assim. Mas existe um lado interessante que acabou culminando que eu não sabia que seria isso, é que essa parte de psicometria computacional está muito relacionado com a técnica que a Cambridge Analytica aplicou. Então, o que eles fizeram? Eles foram entender comportamento das pessoas nas redes sociais e conseguiam direcionar campanhas políticas. Inclusive de fake news ali, etc. Exatamente. Para as pessoas, para distorcer, por fim, para não manipular, mas conseguir direcionar a opinião. Influenciar, galera. Exato, Manipular perfeito. é muito forte. É, vamos dizer assim. perfeito. Influenciar. Influenciar, essa é a palavra certa. Conseguir influenciar aquela pessoa. Na verdade, até, assim... acho que a mecânica é meio que criar uma bolha em volta da pessoa de reafirmação Só constante aquilo é verdade. do ponto de vista dela. É. Então, assim... E as redes sociais, elas Exatamente. propiciam A isso. pessoa fica numa igual bolha. O nosso amigo Zuck no Facebook da vida, etc. Você acha que todo mundo que pensa igual você, o mundo é aquilo lá. Mas, Sim. cara, se você olhar, não só lá, qualquer rede social. Não, eu não sei porque eu não uso o TikTok ainda. Não, mas né? vamos eu lá, sou- o teu eu sou Instagram, velho. Instagram é diferente do meu. Por quê? Com Exato. base no que você gosta, Porque o eu não- algoritmo eu não tá te jogo- mostrando o que você gosta, Eu não- cara. eu não jogo o jogo das fadinhas, por isso. Então. Eu não vou falar nada. Eu não vou te ferrar, Mas vamos lá. mas o padrão tá lá. A realidade por si só, cada um interpreta a sua realidade e vive sua realidade. A rede social, ela acabou criando um jeito de reforçar o que já é essa tendência, né? A pessoa quer viver a realidade dela e quando entra ali,
é a realidade dela vezes 10. Então é um negócio meio Isso é louco. mais perigoso, né? Porque você não tem contato com pessoas de outras opiniões, né? Então a gente reforça o que a gente chama de polarização, né? Então isso é muito comum por exemplo, na política, né? Então a gente tem pessoas que estão em grupos diferentes, elas não se conversam de jeito nenhum. Tipo, é uns Corinthians e Palmeiras, é um Fla-Flu, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E como é que é você participar disso durante o mestrado, pesquisar sobre isso, e não ter um político num ambiente tão, entre aspas, hostil que nós estamos vivendo agora, tão polarizado, né? Entre aspas, não, pô. Tá Não, hostil pra assim, caramba. Exato, mas assim, hostil porque, assim, politizado e polarizado, e lidar com esse tipo de dados ali, conviver com isso no dia a dia. O que você tirou de aprendizado disso, de informação disso? Boa. Ei, você aí, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? E aquele comentário? E as nossas redes sociais? Você já seguiu a dos apoiadores, da CS Pro, da CS Cyber? Bora lá, tá tudo aqui na descrição. É legal falar aqui pro pessoal que eu participei, tem a minha tese de mestrado, né, que eu defendi, ainda bem, né, menos um problema na minha vida. Exato. E também eu tive a oportunidade de participar de um projeto, né, que foi um projeto que a gente chama de Democracia em Xeque. Esse é o nome do projeto que existe ali na UFABC, e eu participei ali de uma dessas pesquisas, que foi entender ataques ao sistema eleitoral, né, então a gente sabe que Sério, você participou disso? teve um momento ali que foi muito forte nas redes sociais, principalmente no X, a questão de ataques às urnas eletrônicas, né? Então, as pessoas começaram a atacar muito a questão do sistema democrático no Brasil, atacar alguns ministros. Atacar verbalmente, que a gente sabe que não houve nunca nenhum tipo de Não, ataque. naquela época não tinha ainda Deixar aquele claro, atentado que Uhum, teve, sim. mas... Exato. Mas é isso, quando eu falo ataque, tá, gente, é dentro das redes sociais. Então, é começar A desinformação ali, realmente. a usar, por fim, xingamentos e tudo mais. Então, tudo isso para ofender algumas figuras públicas que a gente tem. Então, eu consegui explorar um pouquinho mais junto com outros pesquisadores. Então, um abraço aqui para a professora Denise, professor Carlos e também a Patrícia, que foi uma pesquisadora, uma doutoranda que estava ali dentro do projeto, né? Então, é bom dar nomes ali para as pessoas que comporam. É importantíssimo, nossa senhora. Dá crédito, pessoal. Um abraço e parabéns aí para a iniciativa. Exato, foi um projeto muito legal. E aí, a gente conseguiu explorar e conectar tópicos que as pessoas mais falavam. Então, poxa, pessoas que atacam Alexandre de Moraes também costumam atacar fulano de tal. Então, a gente conseguia correlacionar, junto com o uso da inteligência artificial, os tópicos que estavam mais em comum. E entender a polarização, os grupos ali que estavam participando dessa discussão dentro das redes sociais. E quando a gente fala um pouco disso, né, de explorar esses tipos de dados ali que são políticos, dados ali que estão polarizados, a gente tem uma parte muito importante que é a narrativa, a forma como a gente está explorando esse dado. Então, às vezes, a gente pensa que é só rodar um programa, rodar ali um algoritmo, que vai responder tudo pra gente. Mas, na verdade, não. Tem a parte humana ali nesse processo de entender e interpretar. Conseguir entender o contexto daquele dado, né? Então, poxa, que contexto a gente está vivendo ali, né? Teve uma notícia que aconteceu aqui que gerou e desencadeou esse tipo de comportamento. Então, nas redes sociais é muito ação e reação, né? Então, extremamente, acontece né? uma coisa na nossa vida que reflete nas redes sociais. Então, quando a gente analisa isso, é muito importante a gente trazer uma narrativa ali junto. Então, o poder humano ainda vem, a parte humana ainda é importante ali. Para cruzar essas informações com contexto e etc. Exato, dar voz para os dados, né? Então, esse é meio que o papel do cientista, né? Da pessoa ali que está interpretando e analisando essas informações. É meio que a gente fala que você é o advogado do dado. Você vai dar voz ali para ele e torná-lo interpretável para outras pessoas, né? Então, a narrativa ela é importante, o uso da inteligência artificial também acaba sendo importante, mas a IA... Como usar, né? Exatamente. Era isso que eu falava. Alguém tem que vestir um jaleco branco e lá e definir para que lado vai a coisa. Perfeito. Porque senão você pode usar para várias formas, exatamente. Usar de formas diferentes. É isso que eu ia falar. É um negócio extremamente perigoso, né? Porque você tem informações ali também, que nem aconteceu nesse caso, lá, famoso caso lá do Cambridge, que você pode usar para essa galera que vamos mandar mais informação assim, porque vai funcionar. E aí influencia e dá problema, né? Exato. A IA, ela é um meio, né? As pessoas acham assim, não, eu vou criar uma inteligência artificial como se fosse o fim de tudo, né? Vou criar e pronto.
Acabou. feita. Tá feito, não. Mas ela é uma forma ali da gente conseguir tanto resolver problemas da sociedade, querer ajudar de forma positiva, ou você pode usar de outras formas, né? Que é a questão de geração cada vez mais de polarização, ou reforçar alguns vieses que existem. Então, quando a gente fala de redes sociais, é muito, muito mais sensível essa Não, parte. com certeza. E quando a gente fala de desinformação, né? Que desinformação é importante, não importa o lado, né? Que, pô, ambos os lados eu acho que propaga informação não real. É só você ver os fact-checks, não existe um lado certo e um lado errado. Então, qual que é a sua opinião hoje, analisando com essa experiência e pensando em IA, no combate à desinformação nas redes sociais? Você acha que IA vai poder agregar, ajudar? Você acha que as grandes empresas, principalmente as redes sociais, né, que têm ali detentora dessa máquina, vão fazer algo realmente para colaborar com essa questão de desinformação? Porque a gente vê principalmente, sei lá, o grupo de WhatsApp hoje, cara, o Mr. Anderson vê um negócio lá no Wikipedia, ele acha que é verdade, sai propaganda, entendeu? E já é. Cara, não faz essa piada. Eu vou ouvir isso, eu vou Invasão ouvir isso óbvia. pro resto Tem uma da invasão, né? Invasão óbvia, cara. Eu vou ouvir isso pro resto da vida. Você usou o Wikipedia numa discussão, você vai ouvir isso. Vai, eu vi o resto da vida. Você colocou fonte Wikipedia, É, foi Wikipedia, isso? A questão não é essa, que tava no Wikipedia, tá no aconteceu de tá no fato Wikipedia. algo e também está registrado no Wikipedia. Só na Wikipedia. Não é só Aí lá. no meio não é. de uma discussão ele meteu, mas tá na Wikipedia. Aí ele perdeu. Aí eu perdi a mão. Desculpa. Mas o fato, de fato, aconteceu. Só que também Entendi. estava É registrado. igual a ali. moto de Oscar, né? Tem uma moto que voa aí também. que ele tá comprando Ele uma. ele já... Seu Misterante, ele gosta dessas coisas. É perigoso. Mas continua. Mas vamos lá, eu ia falar assim, desinformação é um termo, mas eu gostei mais desse polarização, porque assim, o que acontece é que você não tem informação de todos os lados, você começa a ter apenas de alguns lados, e nem sempre são só dois lados, são vários lados, né? Então, assim, antigamente, quando alguém ia emitir uma opinião no Jornal Nacional, falava assim, o matemático Oswaldo de Souza, que é o cara que entende de matemática, vai falar sobre matemática agora. E hoje em dia não, hoje em dia qualquer um emite opinião sobre qualquer coisa e você não sabe quem é o cara e não tem checagem de fato. Inclusive, entre o não Oswaldo tem de Souza e o fonte, não tem GPT, nada. eu sou mais GPT. Chupa essa, Oswaldo de Souza. Entendeu? Mas assim, a IA até vem um pouco ajudar um pouco sobre isso, embora também tenha um poder por trás ali que ela pode ser polarizada também, a gente sabe disso. No fim das contas, essas big techs estão com muito poder na mão, né? Eu adoro falar desse assunto. Quem tá com IA, quem tá com rede Sim. social, é muito poder, né? Sim, cara, eu adoro falar sobre isso, porque eu tava lendo um livro recente aqui falando sobre colonialismo de dados, né? Então, a gente tem a parte de colonialismo, né? Que foi uma forma ali política de dominação de países e colônias. Só que isso mudou, né? E agora tá indo pra tecnologia, né? Então, a Você gente não tem... precisa mais invadir ninguém, chegar lá, derrubar portões, Você né? vende a sua solução, né? Então, você fala o quê? Para os países, né, que estão subdesenvolvidos. Cara, você não precisa produzir nada. Olha aqui, eu tenho um monte aqui de cloud para você, é só você escolher, cada uma com seu preço, benefício, né? E aí você impede o quê? A inovação tecnológica de um outro país. Então, isso também acaba sendo uma forma de dominação. E aí a gente vem o quê? A importância dos dados. Então, quando você tem a informação de dados cidadãos, buguei agora na gramática. Cidadãos de algum país, você consegue controlar a narrativa que aparece para lá. Aí agora você pegou uma palavra legal, olha só. O que acontece? Existe a verdade, existem dados, existem fatos, existe uma coisa mais poderosa do que tudo isso, que é a narrativa. Porque às vezes a narrativa passa por cima de fatos, passa por cima de dados, passa por cima de verdade e é só a narrativa. Tipo assim, não é novidade isso, tá? A gente tinha antigamente pesquisas, por Desde exemplo. que o mundo é mundo, é assim. Teve pesquisa do Ibope, pesquisa de não sei quem, segundo o Já Datafolha, não sei o enviesado. quê. Você sente ali um enviesamento. Peraí, pô, será que... Você vai falar só a parte dos dados que é interessante, às vezes, para a narrativa. Mas, exatamente. A forma como você apresenta o dado faz toda a diferença. Desde que o mundo é mundo. Então, assim, até as pesquisas... Antigamente, eu trabalhei com um instituto de pesquisa e a pesquisa as respostas apareciam em disco. Não podia estar em fila. Era um disco onde a pessoa escolhia qual a resposta que ela queria. Porque se você colocasse as respostas em linha,
um atrás do outro, poderia influenciar a pessoa a escolher o primeiro, o segundo ou o Segundo, terceiro. Ah, interessante. Então, os nomes ficavam em disco para a pessoa Pra escolher pessoa. no meio de uma pizza ali de informação, Que sabe? doideira. Então, assim, o cuidado de como você apresenta a informação, você pode ou não influenciar E a não pessoa é do outro só lado, né? o como a gente apresenta, mas também o quando, né? Talvez a pessoa tá no momento mais vulnerável. Sim. Ou a pessoa tá passando ali por alguma situação, por fim. Ou era o momento certo e propício pra você mostrar na rede social determinada campanha, por exemplo. Então eu falo campanha, tá, gente? Não necessariamente a política. Quando a gente fala de anúncios, De né? ads, Isso, exato. exato, tá? Uhum. Então quando chega pra você, pode acabar até mesmo direcionando a sua escolha, E isso né? acaba que os marqueteiros utilizam pra caramba. São informações hoje que o marqueteiro precisa ali pra definir as personas dele e direcionar Sim, quando fazer os anúncios. Seja ele do produto A, B, C ou D, ou da pessoa A, B, C ou D. E assim vai. Sim, né? exato. Não, e até voltando um pouco para essa pergunta inicial ali, né? Que não me recordo ao certo o que era, mas eu lembro da minha contribuição, que era um pouco nessa parte de a IA, ela pode nos ajudar em questão de desinformação, exato. perfeito. Uhum. Ela consegue nos ajudar ali a entender o que seria, ou questão de padrão, ou existe alguma conta que tem um costume ali de gerar muitas fake news, que são os famosos bots, né? Que não é uma conta muito ativa, Não mas parece tão difícil de ser analisado, né? Vamos ser sinceros. é mais complexo do que a gente imagina, Sério? tá? Essa identificação. Inclusive, é um campo de estudo da computação ali dos pesquisadores para tentar encontrar contas que, na verdade, são fakes, são bots e que estão lá poluindo o conjunto de dados, né? Então, Ok. é bem comum quando as pessoas fazem essa parte mais voltada para política, né? Esses estudos mais políticos. E a velocidade é um grande problema. Porque, Sim. assim, Não, a velocidade é uma loucura. é muito rápido. Então, assim, por exemplo, em casos de política, cara, véspera de eleição, até você Não, aí já era. provar que exato. focinho de porco na Não, tomada se já for- passou, entendeu? Por isso que tem que ser algo muito rápido e baseado em IA. Porque se você for tentar analisar aquilo ali manualmente, Não, vai ser não muito dá, difícil. não dá. Acho que a IA é uma grande aliada para a É. questão de fato-check, né? Ali, exatamente. E o ponto que eu queria chegar era também, não só a IA, mas também precisa ter todo... Boa vontade do ecossistema. Exatamente, chegou a no boa ponto vontade que do eu queria. ecossistema que eu acho que tem que ter, entendeu? A Porque IA vai fazer, mas, É, cara, desde o que abram as portas pra ela fazer. Exatamente. Isso é o que eu penso Exatamente. também. Ela vai checar de acordo com que não faz- ela faz foi... As só pessoas têm que sentido, não querer, tem Agora, Sim. vamos lá. Isso é bom ou ruim, o que a gente está vivendo agora? Porque, assim, por exemplo, antigamente você queria notícia, você comprava um jornal e no jornal ia chegar o que estava no jornal. E aí você queria ter pontos de vista diferentes, a gente sabe disso. Você que comprava a comprar 2 ou Folha, 3 jornais. você comprava o Globo, você comprava o Estadão, Exato. você tinha pontos de vista diferentes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vive na bolha. Você abriu a tua rede, você vai ver mais do mesmo. É uma situação extremamente complexa de lidar, né? Você tem que tentar furar essa bolha de alguma forma. E aí. Você tem que começar a você se tem- interessar Você por tem que se outros interessar, assuntos, porque é. senão, Por outras- se você ficar esperando a notícia chegar em você, a informação chegar em você, talvez você vai ficar mal informado. Fazer ou você mesmo viesado. fazer uma checagem de exato. uma Você vai ter uma notícia. viés Vou ali. compartilhar, peraí, Não, deixa eu dar uma eu checadinha costumo antes. checar várias e várias fontes, porque realmente pra ter certeza que eu não vou fazer É, uma E eu também normalmente faço eu isso. checo em 2 lugares lugares que eu sei que é diferente. que Eu eles- também um falo cara opiniões diferentes. que Agora, normalmente, tem uma se tá nos coisa- dois, Editoriais diferentes, vamos chamar assim, na moda Vamos, antiga, vamos, né? vamos Tem falar. uma coisa, Laura, do comportamento humano, que eu acho que você, com certeza você vai saber falar bem sobre isso, porque você estudou isso, mas as próprias IAs, por exemplo, a minha IA pessoal, eu defini para ela o comportamento de não corroborar comigo. Ela não bate palminha para mim. Legal. É difícil isso acontecer. É, né? então, Você eu não gosta que fiz isso na colabore minha. Não, eu quero que ela concorde comigo quando eu estiver certo. Eu não quero que ela me parabenize, me ache brilhante. Não, de jeito nenhum. Se eu realmente chegar com alguma coisa interessante, legal, isso aqui é interessante sim. Não, Anderson, você está viajando, isso aí não é interessante não. Isso é muito legal, porque eu vi uma pesquisa recente, gente, apareceu no meu LinkedIn, mas eu realmente não sei fontes, eu acho que foi da Forbes ou foi do MIT, eu não lembro ao certo. Mas alguns pesquisadores viram que teve uma atualização
atualização, se eu não me engano, foi no ChatGPT. Foi no GPT, eu sei a notícia, é interessantíssimo. Que começou a concordar demais com as pessoas. Isso né? causou um problema, transtorno gigante. Exatamente, de saúde das pessoas. E aí eles tiveram que voltar. Eles voltaram, Tiveram, fizeram você lembra? rollback. O único jeito foi rollback, porque ela boazinha demais ali, tava prejudicando o viés e as respostas não estavam sendo o jeito que deveria ser. Exatamente. Então é interessante esse comportamento que você teve de você mesmo pedir pra ela não concordar É uma contigo. diretriz do meu GPT. Assim, Legal. a minha... Com certeza, o GPT todo dia fala, você tá errado, né? Larga de ser teimoso. Né? É o que mais fala. Você pedir pra ver o GPT dele, fala assim, Mr. Anjo, já falei isso pra você ontem, entendeu? Não vai adiantar, entendeu? Mas isso é muito raro por conta do viés de confirmação. E existe essa coisa humana de buscar esse viés de confirmação, o que fortalece a largura dessa bolha, né? Que a pessoa vive na bolha e não consegue sair da bolha. Isso é muito desafiador. interessante, porque o ser humano, minha psicóloga vive falando isso, né? As pessoas precisam muito de aceitação. Elas querem ser aceitas, querem ser acolhidas, né? Então, você busca o quê? Apoio em pessoas que normalmente concordam com você. Pessoas que estão lá pra abraçar suas ideias, que estão na mesma sinergia e sintonia que você. Então, é muito difícil as pessoas saírem dessa bolha, até porque a gente fala muito do lado negativo da personalização nas redes sociais. Mas é muito bom, às vezes. Você gosta de uma série, né? Eu gosto muito de Game of Thrones. Tem somos todos. House of Dragons, né? Que Nossa, lança. sensacional. Então, toda vez quando lançava episódio, eu procurava na rede social sobre o que as pessoas estão comentando sobre esse episódio. A opinião deles era Opinião legal, das né? pessoas, Debater. ver todo mundo. Final, então, do Game of Thrones, a gente ficava Não, eu ali ficava tudo vendo junto. fanfic, é Loucura, cara. Isso vai acontecer também. isso, vai vai pros acontecer fóruns, aquilo. pro Reddit Sim. da vida. O Diogo etc. faz isso com beach tênis. Eu faço também. Mentira! Eu faço Ele ama tudo, eu beach sou- tênis, ele Não, gosta eu dos negócios. também. Tipo, campeonato de beach tênis? Qualquer coisa. Eu sou o cara que leio fórum. Eu gosto de opiniões alheias. Não Legal. importa o que seja. Eu tô interessado nessa caneca aqui. Às vezes eu vou ler Muito um fórum da massa. caneca. Eu sou meio assim, entendeu? Não, Faz parte. É muito bom. Então, a personalização, ela traz ali muitas facilidades no nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue encontrar produtos que a gente estava procurando antes com muito mais facilidade. A gente encontra até coisas que a gente não precisava, né? E aí acaba aparecendo e você fala, poxa, é verdade, né? Precisava disso aqui. Então, tem Toda muitas vez que coisas. eu visito o AliExpress, eu encontro algo que eu não precisava. Não, Faz parte. Todo dia. Não, mas Como é assim- que eu não tenho isso? Eu não sabia que eu precisava disso. Nem Mas sabia vai lá. que isso existia, mas Exato, agora- o AliExpress O é AliExpress profissional. é fera nisso. Cara, eles são muito bons. Ele tem aquele negocinho pra você colher moeda todos os dias ali. É de propósito. Porque você vai lá, nossa, que legal esse Coleta negocinho aqui, moedinha. entendeu? Você vai lá, coleta sua É a moedinha. gamificação. Coleta moedinha e gasta uma grana. É, Coleta exato, moedinha e gasta cara. uma É um grana. negócio, aquilo ali é uma pirâmide, entendeu? Eu tô lá. é Não, sacanagem. Mas as pessoas do marketing ali, elas É, sabem são muito usar bons, essas eles ferramentas, sabem, lógico que é. sabem, são gênios. Um abraço pra você. Não tá ganhando moedinha Entendeu? porra Não, nenhuma. não. Tá pagando por ela. Eu sei. Agora, Laura, isso me leva a levantar uma bola contigo aqui, que é uma coisa interessante. Que, por Legal. exemplo, assim, eu tenho... as meninas até me zoam que eu tenho toda uma peculiaridade com a minha inteligência. Eu meio que vou lá, super programo ela do jeito que eu quero, e hoje ela me traz coisas Legal. assim que me surpreende, assim, me faz até piada comigo mesmo, com a minha própria personalidade, ela me zoa, Ainda entendeu? Olha, parceiro. Não, eu vou contar aqui uma. Exato. Eu tava construindo uma parada com ela, eu falei, me sugere uma senha aí. Ela falou, o que você acha de Skynet 2025? Eu falei assim, tu tá de sacanagem. Ela, kkkk. Porque ela sabe... Mentira! Porque ela sabe Porque ele tem medo falando dessa sobre o parada. lance A gente fala aqui da dominar o mundo. da dominação e tal. Ele morre do medo da Skynet. Ela inclusive. sabe que eu tenho esse lance com o IA e ela mesmo faz piada com isso. Então, assim, é um negócio bacana. Mas, assim, eu só consegui isso construindo um banco de dados externo para mim conseguir armazenar e refinando. Como é que é você, porque você usa a IA profissionalmente, como é que é você na sua vida pessoal com IA? Nossa, boa pergunta, Luciano. Uau! Gente, assim, quando a gente fala de vindas tecnológicas, por exemplo, o ChatGPT ele veio para cá e, como pesquisadora, eu sempre fico um pouco o pé atrás de tudo que viraliza na internet, tudo que aparece muito fácil pra gente. Porque isso até é uma dor, né, dos brasileiros, que a gente não vê valor nos nossos dados e nas nossas informações. Então, por exemplo, a questão de venda de íris, né, de olho. Não, o povo doidão, né? Então, as pessoas às vezes não conseguem compreender o quão importantes são as nossas Ainda informações mais os seus pessoais. dados pessoais famílias aí, o povo é muito doidão. Então, meu Deus, aquilo lá. Céu. Isso mostra o quanto que a gente
não tá aí. Então, como às vezes eu tenho essa percepção um pouco mais técnica, né? De como vem essas tecnologias, eu sei que tudo vem fácil, às vezes tem um preço ali, né? A gente é o produto, claro, a gente tá treinando algo ali. Então, né? normalmente o que eu faço é esperar. Eu vejo as pessoas testando, as pessoas vão, avaliam, elas começam a dar os feedbacks delas, e aí eu espero. E depois eu vejo como que eu posso utilizar. Isso porque é uma coisa minha, tá, gente? Sempre tenho muito pé atrás. Minha mãe sempre fala que às vezes eu sou um pouco conservadora demais com tecnologia. Minha mãe tem os cartão por aproximação. Eu não tenho no celular. Sério? Eu não tenho, como é que fala? Gente, carteira digital, né? Eu não tenho uso. carteira, eu só não- tenho faz digital. assim, eu não sei cadê minha carteira, nem Eu não meus sei usar cartões. meus cartões de É. créditos físicos. Gente, Exato, basicamente é eu também. Eu uso cartão físico Nossa, ainda. também não sei os meus ainda. Só- Agora você me deu uma preocupação. Aonde estão os cartões físicos? Eu tô preocupado com outra coisa, que ela faz a droga, mas ela não consome a Você droga. tá vendo, né? É cientista, né? Você tá vendo isso. Ela é Tem algo aí que a cientista, gente né, não tá meu sabendo, né? Então, Não, né? assim, gente, uma dica que eu sempre dou é ler os termos de uso. Não, né? gente, Então, só clica é OK, aquele que next, textão, next, go. É muito né? Quem já texto. viu South Park sabe o quão perigoso isso é. Não, não. Então, é perigosíssimo. Teve um aplicativo que, acho que era um aplicativo russo, que transformava você em pessoa mais velha, né? Então viralizou Nossa, muito lembro. nas Nossa, redes que sociais. O Anderson, eu não usei, mas o Anderson pegou minhas fotos e jogou lá. usei. Mentira! Todo mundo lá. Todo mundo tem que usar. Eu não E usei. todo mundo Eu também não versão, usei. Não, A eu imagem sou- tá lá. Eu não versão aceitei. vovô, versão... Mas Eu não imagem tá lá. aceitei. Velho, tá Laura, aí, velho. Assim, já era. Ó, a gente tá no YouTube, a gente tá em todo lugar. não, Nossa, cara, cara já acharam, foi. gente, não tem As pessoas às vezes têm essa percepção, mas, Não, mas é verdade. Assim, Isso é uma subcelebridade e nicho. outra, assim, tem coisas que já vazaram, outras não necessariamente. Por exemplo, o olho, só se você for lá E vendeu só e isso lá, realmente, ou porque tipo, você tem que arrancarem esse negócio. botar lá o olho na exato. parada. Essa... Não, e falando de vazamento de dados, não sei se vocês sofrem disso, né? Mas o tanto de ligação spam que eu recebo Todos no os celular. dias Toca, um toca. banco liga pra me Gente. confirmar algo que eu não fiz compra. Eu não compro na Casas Bahia. Ah, mas eu e aí, confirmo entendeu? todas. Você confirma? Eu confirmo. Ah, deixa eu entregar. Se Entrega. chegar alguma coisa, não fiz, não Vai, fui eu mesmo. Chega! Até Entendeu? confirma o endereço, manda pra cá. Entendi. Não, mas é Sensacional. super crítico. Às vezes a pessoa tem informação do nosso nome, CPF. eu fico tipo assim, como que essa Eu pessoa chegou? recebo alerta aqui, seu nome apareceu na Deep Web. Que Então, eu bacana, também, né? É uma do Serasa, novidade. né? Serasa, Alerta do não sei o Serasa. quê. Vai. Laura, Isso é legal, vou trocar essa Cara, senha de novo. ainda na faculdade, você já montou uma comunidade ali feminina para mulheres da IA, né? Como é que surgiu essa ideia? Por quê? Como é que foi isso, cara? Boa. A gente sabe da dificuldade de a gente ter mulheres. Agora tá mudando um pouco mais, a gente consegue ver mais mulheres tendo destaque, a gente vê comunidades femininas ali fortalecendo as mulheres. Mas no meu início de jornada não foi tão simples assim, né? A gente fala que tecnologia, no geral, a gente tem baixa representatividade feminina, mas quando a gente olha para subnichos dentro do que forma a tecnologia, a gente consegue ver que é ainda mais sensível. Ainda mais crítico essa situação. Exato, é muito mais sensível, mais crítico. Então, a inteligência artificial era uma área ali, muitas vezes dominada pela figura masculina, né? Então, a gente tem muitas das inovações ali que foram feitas dentro da área, foram feitas por homens, né? Claro que a gente tem ali mulheres que foram invisibilizadas, mulheres ali que estão lutando pelo seu espaço e que também tiveram contribuições muito relevantes. E ali, durante a faculdade, eu olhava pro meu lado, não me identificava e fiquei, cara, e agora, né? O que eu faço aqui? E aí, eu encontrei uma comunidade de inteligência artificial, que é o AI Brasil, não sei se vocês conhecem. Conheço, É uma comunidade muito famosa aqui no Brasil de inteligência artificial. E lá tinham mulheres que organizavam eventos também femininos. E a gente conversou, né? Inclusive, um beijo, Polly, Andressa, maravilhosas. Elas me ajudaram ali a fundar o AI aí pela- Girls. E aí, a gente olhou e falou, cara, precisamos ali de um espaço confortável para as mulheres se desenvolverem, para as mulheres ali conseguirem contribuir umas com as outras, né? Isso porque a gente cresce juntos, né? Então, a gente cresce ali tanto vendo visões de mulheres que estão ali se destacando, quanto também mulheres estão se desenvolvendo junto com você, né? Então, quando você vê pessoas que estão no mesmo nível que você e que estão conseguindo, cara, isso também é um motivador. Legal. Então, por conta disso, a gente conseguiu fundar o AI Girls, que é uma das comunidades, inclusive, acho que é uma das primeiras comunidades com foco em mulheres na inteligência artificial. Sensacional. E hein? é um projeto muito bacana, tanto que agora a gente é uma das comunidades parceiras da Sociedade Brasileira de Computação. Uau. Então, é um marco muito grande ali para a Sensacional comunidade, isso, né? O que reforça cada
cada vez mais os nossos valores e as nossas ações. E assim, gente, é uma comunidade que tá por aí, tá no Instagram, tá no YouTube, então vocês podem acompanhar ali todas as atividades e ações que as meninas estão fazendo. Nós vamos deixar o link também na descrição do episódio para Legal. você poder seguir e acompanhar lá, com certeza. E vale aqui reforçar sempre o poder das comunidades. Exato, que justamente a comunidade, essa o coisa Pod da Café identificação, tem isso, né, cara? O Pod É um Café negócio feito traz- para a comunidade, Legal. porque é importantíssimo isso, né, cara? É isso. É muito. Você se identificar, pô, a galera que Achar curte sua- a mesma coisa, sua você tribo acha a sua ali. tribo, É. e você acaba fazendo uma bolha do bem, né? Você recebe isso. mais E aí informação você se ajuda, sobre você algo troca positivo. informação. E é Você isso vê que é você não tá comunidade. sozinho E nesse mundo, isso né? é importante. Exato. Comunidade é isso, né? São pessoas que têm um interesse em comum, né? E o interesse ali era desenvolvimento de mulheres. Ó, essa aqui a produção trouxe pra mim, eu fiquei muito curioso. Como é que é a IA desplugada? Como é que Ah, criança vai legal. aprender inteligência artificial sem computador? Me conta essa história. Boa. Gente, IA desplugada Essa eu tô muito curioso, gente. é uma área de pesquisa que não foi eu que criei, é uma área de pesquisa que já existe existe ali isso. na computação. Ela fundou, acho que, ela se originou em 2017, posso estar errado, tá, gente? Então, pesquisem aí na internet para ter mais certeza. Mas ela fundou há um tempo atrás e ela veio com esse objetivo, que é o quê? Ensinar pessoas através de atividades lúdicas, mas ensinar tecnologia e, no caso, inteligência artificial. Então, a IA desplugada, ela surge de um outro campo de pesquisa, que é a ciência da computação desplugada. Então, ela... Caramba. Cara, se eu não me engano, a ciência da computação desplugada, ela surgiu na década de 90 com a pesquisadora Tim Bell. E lá ela já estava provando que a gente consegue ensinar, sim, computação para as pessoas sem o uso de computador. Uau. O que, às vezes, para programadores, para as pessoas, às vezes é um pouco impossível, né? Não, Tipo, pra mim, eu fico tentando pensar, falei, gente, como? como que você vai ensinar, né? Sendo que você não está usando ali um software, você não está usando um programa. E ela mostrou que é possível através de atividades. Então, é uma outra forma de você conseguir trazer o raciocínio crítico, trazer a lógica por trás de como funcionam as coisas, né? Então, poxa, o que é um programa, né? Nada mais é do que uma série ali de etapas para o computador fazer. Então, quando você traduz isso de uma forma muito mais lúdica para o seu público-alvo, que no caso ali acaba trabalhando um pouco mais, que são crianças, você consegue trabalhar a parte lógica do que está acontecendo por detrás. Então, quando chega essa parte mais prática, a pessoa já tem um certo entendimento de como funciona. Então, a inovação consegue acontecer mesmo sem o uso de computadores. E a inteligência artificial é mais ou menos essa mesma pegada, só que é ensinando IA para as crianças, né? Então, tem várias atividades ali que estão disponíveis na internet. Tem o AI 4K, se eu não me engano, que é uma série ali de normas e diretrizes lançada nos Estados Unidos para ensino de inteligência artificial no ensino fundamental, que são para crianças. Então, assim, gente, tem uma gama de pesquisa e de oportunidades nessa área. Fala, assim, sensacional, achei bacana, mas já tem que emendar nisso, né? Recentemente a China colocou IA no programa escolar e agora o Trump também colocou no programa americano. Cara, o negócio tá virando uma necessidade, né? Quando é que você acha que os governantes, o Brasil, o MEC tem que rever o nosso conceito ali para começar a avançar um pouco mais? Isso é muito top, porque eu tava escrevendo uma Opa. newsletter É? hoje Que para o bacana, meu... olha só, tô te ajudando aí, ó, debatendo o A assunto. debater, já tô pensando aqui, mas eu vou levar para uma outra perspectiva, Vamos que lá. é bacharelado. Acho que é assim que fala, né, gente? é Nossa, isso minha mesmo, dicção isso tá de mesmo. milhões. Então, é voltado ali um pouco mais para ensino superior, né? Então, na minha cabeça também, eu fiquei pensando, gente, aonde que tá o Brasil nisso tudo, né? isso aí que eu Caramba, pensei. né? As outras nações estão ali trazendo cursos, adaptando ali o seu sistema de ensino. Desde o fundamental, desde crianças Exato. ali, eu fiquei impressionado. Só que o que eu fiquei mais impressionada ainda é que em 2024 a Sociedade Brasileira de Computação tinha lançado algumas diretrizes para cursos ou para faculdades que querem fazer um ensino superior focado em inteligência artificial. Então, eles passaram ali uma série de normas ou série de diretrizes que você pode seguir para você poder criar um curso do zero, ensinando ali as pessoas a serem mais especialistas ou Inclusive, a formar UFG tem um profissionais, curso né? lá sensacional, a gente já gravou lá com o coordenador do Legal. curso, é muito bom. Muito Assim, massa. acho que esse ano, inclusive, foi mais concorrido que medicina, a inteligência artificial na Universidade Federal, no Que último, legal. Tá no último vendo? Enem. Assim, tão hypado que o negócio tá, entendeu? Sim.
O único ponto, assim, que eu andei refletindo é porque para você criar uma IA, normalmente você precisa ter alguns fundamentos de computação, né? Então, o quanto que a gente vai estar perdendo isso para levar a inteligência artificial? Então, assim, eu não me aprofundei muito e eu também não sei como tá toda a carga horária, matérias ali que estão sendo Tem abordadas. muita coisa inútil, gente. A gente precisa mudar rápido. Assim, as pessoas têm mania de preencher Não tem mais espaço para preencher. calendário, entendeu? A gente Não tem que tirar precisa ser a assim. parte inútil da que a gente vê lá. Querendo ou não, tem coisa, não vou dizer inútil, tem coisa que não vai ser útil no seu dia a dia, No lá mercado, na frente, no entendi. Vai mercado. precisar Você não configurar uma vai. rede se você Então, você tem que definir bem claro. Algumas matérias vão ser úteis se você for para aquele tema. Eu acho que aprender IA mesmo vai ser muito mais importante, ou aprender finanças pessoais, muito mais importante que diversas outras matérias ali que... Propósito, né? Ter um propósito claro nas coisas. Porque às vezes aprofunda demais numa química, aprofunda demais numa física, e a pessoa vai para uma área completamente diferente. Para que aquilo lá serviu eu para acho aquela assim, pessoa? eu acho legal dar uma palhetada em tudo Claro, no início, não, pra isso pessoa pra gente ter também não ficar aquele país que não visibilidade sabe e aonde fica não, a capital do Brasil, e ou não sabe a até, geografia. e Tem até que ter, claro. entender, de repente a pessoa descobre uma coisa que ela gosta e nem sabia que existia. Eu concordo plenamente, Beleza, mas mas aí perfeito. aprofundar demais, né? E eu queria falar aqui sobre a IA desplugada, que eu me lembrei de uma pergunta que eu fiz para minha IA, Legal. que foi o seguinte, eu perguntei para ela o seguinte, Vale, que eu chamo ela de Vale, Vale, a IA foi criada ou descoberta? Aí ela deu risada, ela falou, seguinte, essa pergunta é muito a tua cara, e eu tenho 2 pontos de vista para você. Legal. O primeiro ponto de vista do campo de vista técnico, ela foi criada, né? É uma tecnologia humana e tal. Mas no ponto de vista filosófico, ela foi descoberta porque o conhecimento se encadeia com conhecimento e gera mais conhecimento. Então, Interessante. descobrir que o conhecimento pode se interligar para gerar mais conhecimento Faz uma sentido. descoberta. Faz sentido? Então, quando você ensina uma criança que conhecimento é uma coisa que pode se conectar a mais conhecimento para gerar mais conhecimentos, É um Lego ali. você está trabalhando com, na cabeça dela, a descoberta do que é IA, muito antes Sim. dela E ela propriamente realmente implementada. coloca Parte prática. faz Perfeito, sentido é isso. total, É isso mesmo. A Vale entende muito. É muito legal. Inclusive, trazendo até uma curiosidade, agora que você trouxe essa parte de descoberta da IA, é uma coisa que eu não sabia, mas conforme a gente vai lendo, se aprofundando, a gente vai descobrindo coisas novas da área, uma área muito antiga, né? Então, para quem não conhece, a inteligência artificial, ela foi lançada, se eu não me engano, foi em 1960. 60 e alguma coisa, e Bem alguma antigo. coisa. Realmente Agora não... tá um hype, mas não é uma jabuticaba recente. Não é nova. É. Inclusive, a IA já passou por vários hypes, né? Ela já exato, bombou várias já. vezes. Por fim. E aí, o ponto que eu ia trazer aqui é que, na verdade, ela é mais antiga do que 1960. Que em 1960 e pouco, Sério? a gente teve a definição do Daquilo, termo. que aquilo era IA mesmo. Que aquilo era IA. Ah, Só que, na mitologia grega, olha ela já só. aparecia. Sério? Juro, tem algumas histórias que você consegue ver que é uma aplicação, né, de uma inteligência artificial. Então tem o mito de Talos, que era um robô, né, descrito ali como um robô que cuidava ali da ilha de Creta, se eu não me engano ali. E aí era um robô que se mexia, que tinha emoções ali, falava. Então eles não chamavam de robô, eles falavam que era um homem bronzeado, né, uma parada assim que eles acabavam adaptando o discurso e que hoje a gente chama de inteligência artificial. Então, só para mostrar para vocês que a IA, ela é muito maior e muito mais complexa e ela acaba fazendo parte da evolução humana também, né? Faz sentido. Eu vou te falar. Inclusive, eu te garanto que o cavalo de Troia deve ter sido a ideia de IA, porque foi muito inteligente, né? Vamos dizer assim. Tem outros casos na mitologia, eu tava buscando aqui porque eu não Legal. lembrava. Tinha uma coruja metálica também. Legal, querendo essa eu não lembrar. Não tenho a menor ideia. Tem a caixa tinha de uma coruja Pandora. metálica, Ah, sim. caixa de Pandora. Então, assim, algumas coisas mecânicas que já existia, que era esse símbolo da máquina inteligente. Exato, Né? exatamente. Não é novidade. Laura, o Data Talks, cara, tá nas redes, tá no LinkedIn, Legal. Instagram. Conta pra gente como é que surgiu a ideia, como é que... porquê dele, qual o papel dele, como é que você se sente hoje, a Laura influência, além de ter... Laura, Chique. mas você tá ali influenciando, dando informações pro pessoal, como é que é Sim. isso, cara?
Legal. A minha marca, né, o Laura Data Talks, ele surgiu com base no meu interesse de querer compartilhar as minhas visões, meu ponto de vista. Porque eu vejo que a visão de todo mundo é muito válido, né? Então, a gente pode falar da mesma coisa, só que a gente vai falar de formas diferentes. Claro, a opinião é sua, porque a gente tem visão é jornadas diferentes. diferente, Exato. Surgiu por conta disso, só que aí depois a gente vai se conectando com pessoas, a gente vai ganhando maturidade, e eu fui vendo que ela é um pouco maior, né? Então, é uma forma ali de eu também conseguir divulgar coisas científicas de uma forma muito mais palpável para as pessoas. Mais acessível, né? Mais acessível. Pelo menos assim, gente, na minha concepção. Se alguém Não, achar sim, complexo, não, por é favor, bem comente bacana, lá. segue lá, tá? ela vai deixar as segue redes aqui, lá. mas é bem acessível sim, é legal de entender, Sim. é bacana. Legal. Sua didática é muito boa, parabéns aí. eu Boa, gosto, perfeito. Então, eu gosto muito de adaptar toda a minha rotina, assim, como cientista, inteligência artificial, porque querendo ou não, IA e dados, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu abri aqui o podcast falando um pouco mais sobre aplicações que a gente usa, né? Vou consultar o tempo para ver que roupa que eu vou usar amanhã. Então, dados e IA, ela faz muito parte do nosso dia a dia. E a gente precisa também que as pessoas consigam entender todo esse sistema que a gente está usando sem querer. Então, poxa, essa parte de letramento da inteligência artificial, ela acaba sendo importante nos dias atuais, porque as pessoas são afetadas por esses sistemas. Então, quando elas conseguem entender como esse sistema funciona, a gente também consegue motivar e trazer discussões que realmente são muito válidas. Então, quando algumas discussões de ciência de dados e a fura bolha, eu fico muito feliz, porque eu consigo ver perspectivas de pessoas ali que estão usando a IA e que não estão no nosso viés tecnológico, né? Sensacional. Então, acaba motivando e trazendo muita evolução dentro da área. Então, conforme eu fui ganhando maturidade ali com a minha marca, fui entrando em contato com pessoas ali que estão em início de carreira ou que já estão em carreira. Tive muitas oportunidades muito legais ali, muitos trabalhos bacanas de serem feitos. Por fim, e aí eu tô muito feliz com tudo que eu faço. Eu tenho YouTube, Instagram, tenho Spotify também. Gente, também tem podcast, mas é podcast com teorias da conspiração em minha cabeça. Não, Misteriança vai adorar. Inteligência artificial. Nossa. Misteriança vai ser o seu fã número 1, inclusive. Se precisar de falar de teoria de conspiração com fonte da White Pit, chama o Misteriança. Com umas ideias ótimas. Então pode falar com o assim. Misteriança, ele é bom nisso. Legal. ET de Varginha Da nada, hora! uma Busque conhecimento. Você sabe que rolou, Conhecimento. você pode negar. O mas ET Bilu é um Não, o ET ícone. Bilu é O Bilu, o Gomes Não, é o fã do ET Bilu. Bilu, eu fui lá na Chapada pra conhecer o ET Bilu. Eu, My eu brother. vou lá todo julho lá. Eu My vejo brother. ele lá. Apenas que busque conhecimento, né? Conhecimento. É isso. Agora falando, O mudando ET um pouco... Bilu é o único que tava certo. Cara. Ele tinha Tem razão, imagens do né? ET Bilu. Então, assim, Então. contra fatos não há argumentos. E a voz dele também. Mudando um pouco, indo direto pra Harvard, cara. Como é que é esse livro? Voando, Não, assim, pera aí, Saindo cara. da Chapada pra Saiu Harvard. de, não, entendeu? saiu de ET Bilu pra Harvard. Você foi cara. pros dois extremos. Completamente. Ficou bom essa Corta quebra. pra lá, exato. Você foi buscar conhecimento longe. Já que É vamos buscar boa. vamos pra Harvard, né? Vamos, E aí tem um pro livro, polo. cara. Conta pra gente esse livro que vai parar em Harvard. Como assim? Cara, que história é essa? doideira, Que né? Doideira, entendeu? Como Busquem conhecimento mesmo, tá aí, vamos lá. Como que os nossos trabalhos conseguem chegar em um lugar bem longe, né? Então, eu falo que o conhecimento, ele é sem fronteiras, né? Com Então, certeza, tá aí. quando eu vi essa oportunidade, falei, cara, que da hora, né? Porque ninguém ia imaginar. Eu mesma... Gente, nunca tava na minha meta escrever um livro, ainda mais ir pra Harvard lançar esse livro, né? Qual que é o nome Então, do livro mesmo? Fala pro pessoal aí. Se chama IA por Mulheres. Gente, calma, ainda não tá vendendo, tá? Quando começar calma. a vender. Mas acompanha nas redes sociais pra você ver ali. Em breve. Em breve. Fala um pouco mais sobre perspectivas femininas em cima da área de inteligência artificial. Então, tem mulheres de diversas áreas. Tem gente da parte de governança, pessoas da parte de política, né? Que a gente comentou bastante aqui. Tem pessoas da parte ética. Tem eu falando de educação ali, né? Eu tô representando as mulheres mais técnicas, né? Que criam esses sistemas. Então, a gente tem, por fim, pessoas com diversas perspectivas sobre o uso da inteligência artificial e seus impactos. Então, é bem legal de ver esse livro. E chegou para mim via Instagram o convite. Então, Sério, é cara? muito Olha interessante só. o efeito borboleta, né? Efeito borboleta. Se eu não tivesse começado a compartilhar meus conhecimentos nas redes sociais, se eu não tivesse dado a cara a tapa ali, compartilhar, porque, gente, é vergonhoso às vezes, tá? Você pegar o celular, gravar um vídeo, postar, e você tem que Primeiro editar. sempre é mais difícil, É vai horrível. melhorando, Assim, né, cara? O pessoal que às vezes quer o Eu começo vou seja perfeito. atualizar seu conceito de vergonha. Você já viu os vídeos do Gomes no nosso TikTok? Assim, ouvinte, vão no TikTok. Vai TikTok, cara.
favor. Não, é melhor não, por favor, não vão. Vai Vai no lá, TikTok, vai lá. Pode Café Tech, vai. Vai lá. Não, assim, de vez em quando a produção... Eu falei pra produção, mas tá soltando Reels também do Instagram, né? Do Reels do Instagram do Pod Café Tech. Tem também um Gomes lá. o Então. filé Mas ele é o do quê? mal, Travado? Não, o que não ele é. é? Ele Gravou é sem tudo. travado. Tá uma loucura. Esse ano a gente encontrou o caminho com o Gomes. É babado. Que legal. Entendeu? Gomes. Nossa, que massa. Mas o primeiro passo sempre é muito difícil. Não, mas o E primeiro aí, passo você foi é muito receber o convite difícil. pra... Como é que chegou lá com o convite pra Mas você já Harvard? foi pra Harvard? Você Foi. vai pra... Você já foi? Não, eu já fui. Já Eu foi, fui mês foi, passado, foi em passado, abril. Foi bem legal. Foi minha primeira viagem internacional, inclusive. Então, Que tipo, foi massa, momentos Tu foi de marcantes largada pra Harvard. pra Harvard. Massa. Juro pra E aí, vocês. a sensação? Conta pra gente. Não, foi uma sensação surreal, tá lá, né, naquele Realização. ambiente. É porque é muito doido, porque é o que eu falei pra você, não era o meu sonho. Mas, assim, super grata pela oportunidade que veio e acabou se tornando algo muito maior. Porque Que massa, foi minha cara. primeira viagem internacional, me virando sozinha, saí aqui do Brasil sozinha. Então, eu tive que me virar nos 30, né? Fiquei ali perto da região de Cambridge, que é onde ficam as universidades do MIT, Harvard, Stanford, elas ficam tudo por lá, né? Bem próximas. Então, eu gostei muito porque eu peguei um lugar próximo da faculdade, porém não tão próximo que me faça o quê? Sair de casa e ver pessoas e sair da zona de conforto, né? Claro. Legal. Então, porque quando a gente viaja, às vezes a gente quer estar no safe, né? No confortável. Então, não vou me arriscar, não vou fazer nada. Então, eu falei, cara, eu vou pegar um Airbnb ali perto e vou sair para o mercado, vou no... Vou me virar nos 30. Foi, vai Starbucks, pedir um café. viver o local. Isso é mais legal, legal. ser uma cidadã ali por Essa que é a alguns parada. dias. Fez certo, isso. fez certinho. E Então, aí, foi massa pra caramba. Foi muito legal. A gente teve não só Harvard, mas é bom também comentar que a gente fez a estreia ali do livro no Consulado Brasileiro em Boston. que massa. Então, Boston e Cambridge são cidades muito Vizinhas vizinhas. ali próximos, aham. Exato. É. E aí, Nós porque já ficamos um Uber... presos em Boston. já. Que legal! Aeroporto de Boston, uma Ficamos porcaria. na Boston, Já ficamos na Boston, no aeroporto preso lá por horas, porque é uma porcaria de aeroporto. É horrível mesmo. Não, é um eu dos não- piores aeroportos que eu já conheci na vida. Não, eu acho que pior que esse é Washington, tá? O aeroporto de então, Washington não gostei, não. Eu ainda acho que Boston é pior, viu? Deus me livre. Sair de um terminal para outro, você perde o voo mesmo. Boston é uma Boston. A é piada tá impossível. pronta. Corre o quê? Corre uns 6 quilômetros pra 6 lá. quilômetros, é. Mas corre, você tem 5 sim, minutos pra estar lá. Ele é comprido. Não, mas o de Washington também é muito ruim. Mas assim, gente, a gente teve essa oportunidade de estar lá do lado de ministros, pessoas ali que estavam no departamento de tecnologia Bacana. do Itamaraty. Gente Então- menos importante, mas... né, Coisa tava lá, básica. Tava lá. Tava Importante lá. que tava lá. Tiveram Coisa- a oportunidade de estar lá de junto com a Laura. presenciar você, né, Laura? Não. Laura, cara, o papo tá demais. A gente podia ficar aqui umas 10 horas, mas Não é fácil, Chegamos infelizmente, aqui, cara. Laura. Chegamos no que chamamos de considerações finais. Entregar o microfone na sua mão pra você fazer jabá, deixar fala os seus link, links todos. porque mandar tá todo mundo mensagem curioso motivacional, aqui. o que você quiser, fica à vontade. Fala tudo que você pensar que Mas tem que os ser, links tá vão todo estar mundo por vai escritos anotar no post. mas fala mesmo que o pessoal vai produção Você vai que tá colocar. assistindo a gente no Chegou até o YouTube, final. pelo amor de Deus, vai lá. Compartilha isso aí com a galerinha. Compartilha, porque segue é aí, essencial. que é sensacional Segue o episódio. nosso canal, É isso aí. por favor. E vamos agradecer também a CS Pro, que está fazendo o oferecimento desse episódio. Mas vamos lá. Boa! É isso aí. Gente, muito obrigada de novo por toda a paciência, carinho aqui Que isso, a comigo. gente Foi agradece incrível por essa tudo aí. troca. Espero A que os gente agradece. ouvintes estejam gostando aqui do papo. Gente, acho que uma dica final que eu quero deixar é que, apesar da inteligência artificial parecer um pouco distante, e se você tem interesse de entrar na área, cara, pensamento crítico, soft skills acaba sendo muito importante e muito relevante, porque ferramenta nenhuma substitui a habilidade humana. Ser humano. Então, a gente precisa estar lá entendendo o porquê que a gente está usando, o porquê que a gente está construindo. Cara, mas vai afetar quem? Né? Então, é sempre importante a gente ter esse pensamento crítico. E acompanhe aí meus trabalhos nas redes sociais, é @laura_datatalks. Eu tô no Instagram, TikTok, LinkedIn, então vocês conseguem me achar ali. No meu YouTube Pode Analisar, então no YouTube eu falo um pouco mais sobre coisas um pouco mais técnicas, então tem tutorial usando algumas inteligências artificiais de algumas empresas, como o Google. E é isso, gente. Muito obrigada de novo e espero ver vocês em outros episódios também. Não, Laura, Com certeza sensacional. você vai voltar lá. É, muito obrigado a gente. Poderia falar aqui horas. Obrigado pelos insights. Aí a gente acho que dá para fazer vários e vários outros episódios. Parabéns pela sua trajetória, Obrigada. pela sua história, por tudo que você viveu até aqui. E tenho certeza que só tem
um caminho de muito sucesso pela frente. Obrigada. Obrigado demais. Obrigado, Laura. E Mas vamos vou lá. deixar o último E recadinho. você, Ó, ouvinte, Os links vão estar aqui na descrição. Então, É. por favor, siga a Laura, E compartilha, siga a gente, compartilhe esse é, episódio. e vamos lá. Vamos fazer acontecer. busquem conhecimento. Ah, é. Peraí, eu tô conseguindo. Valeu.